Valeu. Então, vamos lá. A nossa aula introdutória aí à disciplina de forragicultura aqui da UEM. Vamos falar hoje sobre gramíneas, pastagens e Homo sapiens. Sobre uma abordagem evolutiva dessas espécies, né? E, para isso, tocaremos, então, em 4 pontos aí. Tá? Primeiro, vamos ver como que foi a evolução da família Poaceae, onde que ela nasce, né? A família das gramíneas, né? Que fazem fotossíntese C3 e C4. Aí depois vamos falar de como essas plantas se expandiram em áreas de pastagens, que temos até hoje aí, né? Depois vamos falar, então, como que os pastejadores se adaptaram, né, saindo de uma área de floresta para ocupar essas áreas abertas, com novas plantas, uma nova dieta. E, por último, ver como que essas pastagens e um punhado ali de gramíneas e algumas leguminosas, é verdade, né, influenciaram tanto a evolução da nossa espécie. Beleza? Essa é a ideia. Vamos lá. A primeira coisa é a gente entender que boa parte da crosta terrestre é coberta por pastagens, por áreas de pastejo, né? Então, a evolução das gramíneas e dessas pastagens formaram o maior, e olha que interessante, o mais jovem ecossistema terrestre do mundo. Então, cara, o que aconteceu no planeta que essas plantas, né, ocuparam áreas que antes eram de florestas, de árvores e tal, em tão curto tempo assim, né? E para a gente ter essa primeira noção, eu trago aqui uma animação feita pela NASA, onde ela marca em verde e mais em amarelo as áreas de pastejo no mundo, para a gente ter uma noção desses 40%. Então, assim, quanto mais amarelinho aqui, e normalmente estão em maiores latitudes, estão pastagens mesmo, assim como essa da foto, né, dominada por gramíneas e tal. Mas também áreas de savana, né, área de pastagens mais arbustivas, mais lenhosas, né, também são consideradas aí, e tem essa coloração verde, né. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa animação, né, percebam já aí pela essa foto, né, como a África ali, realmente, uns 40%, né, da África ali, parece que são pastagens, e no mundo? Vamos dar uma olhada. Aí a gente vê aqui para se localizar rapidinho, ó, a Índia, né, tá aqui, então a gente vem para a África, todas as pastagens da África, Ilha de Madagascar, aqui o Brasil, Uruguai, Argentina, a Colômbia, vem México, sobe Estados Unidos, as grandes pradarias americanas, Nova Zelândia aqui embaixo, pequenininha, mas um monte de pastagem, Austrália, e vem a Ásia aqui, né, Mongólia, Paquistão, Cazaquistão, e toda a Europa, aqui algumas áreas de principalmente pastagens mesmo, né, de gramíneas, pastagens abertas. Ok? Então, deu para perceber que realmente nós temos bastante pastagem no nosso planeta Terra. E essas pastagens têm algumas propriedades que, como ecossistema, são únicas, sabe? Exemplo, assim, elas têm um alto albedo. O que é alto albedo? É a capacidade, numa superfície, de refletir a radiação que chega. Então, essa área enorme, com alto albedo, influencia o nosso clima. Além disso, essas plantas cobriram essas áreas enormes onde outras florestas não foram mais, né? E evitam a erosão, então, do solo, né? Além disso, filtram a água com suas características especiais de raízes, né? E com isso abastece os lençóis freáticos dos cursos d'água, né? Que é legal também que as pastagens, como elas crescem, morrem, para cima e para baixo, né? Raiz também. Então, elas fixam bastante carbono da atmosfera e sequestram ali esse carbono no solo, onde podem ficar por centenas de anos, né? Até voltarem para a atmosfera no ciclo do carbono. Então, influencia bastante também na questão de CO2 na atmosfera aí, né? Assim como no ciclo da sílica, porque nessas gramíneas aí, elas começaram a colocar uma proporção maior no corpo dela de sílica.
ela também tem uma função primordial aí no ciclo da sílica. E do nitrogênio também, principalmente, que sempre nessas pastagens a gente encontra leguminosas, que aí tem a questão da fixação do nitrogênio atmosférico, né? Então está envolvendo ali também ciclo do nitrogênio no mundo. Tá? A importância ecológica extrema, né, desses ecossistemas para a sobrevivência do homem mesmo. Maravilha, então vamos entender esse trem aí, pastagem. Olha, dá para definir pastagem de um monte de maneira, mas sempre vai ter a gramínea como componente central aí. Então a gente tem que entender bem quem é essa gramínea, quem é essa planta, né? Quem é, onde apareceu, de onde veio, o que come, como se alimenta, como morre, né? É a família Poaceae, essa é a família das gramíneas, né? E aí já vem uma pergunta, pô, dinossauros comiam grama? Dinossauros, será que comiam grama, né? Será que essa família Poaceae já existia na época dos dinossauros? Dinossauros eram pastejadores? Vamos voltar a essa questão aí logo mais. Fiquem pensando. Antes, vamos conhecer um pouquinho mais de dados sobre a família Poaceae, para aí vocês irem associando com a idade dos dinossauros aí. Ó, a família Poaceae, ela é, deixa eu voltar um pouquinho, ela é uma família grande, tem 11 mil espécies, tá? Então, como espécie, só não existem nos polos. Então, por onde você andar e para onde você olhar, elas estão lá. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui de uma gramínea na pedra lá, né? Tá até em pedra, né? Então, como espécie, essas 11 mil espécies estão espalhadas pelo mundo todo, né? E divididas em 6 subfamílias. Bambusoidae, Centotecoidae, Pooidae, e a Pooidae está aqui grifada porque ela congrega várias gramíneas que são importantes para o homem hoje em dia, né? Aveia, trigo, azevém, as gramíneas C3 temperadas. Cloridoída e arondinoída, e aqui já começa a aparecer espécie C4, de clima árido, e panicoída, que está grifado porque as nossas plantas de pastagem, as braquiárias, pânicos, tal, são plantas C4 da subfamília Panicoidae, né? Só que, assim, como pastagens, né, como áreas dominadas por essas plantas, nós não vamos encontrar uma diversidade tão grande assim. Na verdade, só aproximadamente 600 espécies são dominadoras de áreas abertas, né? E formam, então, áreas de pastagens, tal como essa exuberante pastagem da África, tá? Bom, então são plantas angiospermas, né? Aí a gente já, opa, angiosperma, então, quer dizer, plantas recentes na Terra, né? E aí ainda uma monocotiledônia, que as angiospermas, nós temos as plantas dicotiledôneas e as monocotiledôneas que vieram depois, né? E a família Poaceae, as gramíneas, são monocotiledôneas. Então, são 78 famílias de monocotiledôneas, a Poaceae é uma delas. Aí são 65 mil espécies de monocotiledôneas, né? Você veja, um sexto aí das monocotiledôneas são poáceas, são gramíneas. A importância é bem grande, né? E no caso da família Poácea, dessas monocotiledôneas, elas evoluíram aí para conquistar ambientes terrestres, né? E desenvolveram características de dominância, assim, de conseguir explorar melhor o solo com sua raiz fasciculada, né? Alteraram os feixes vasculares que eram dispostos em círculos para feixes vasculares difusos, que o canudinho é mais eficiente ali para absorção e translocação de água e minerais, né? Alterou as nervuras das folhas que eram reticuladas ou ramificadas para nervuras paralelas numa folha lanceolada, né? A semente, agora um cotilédone só tem uma folhinha primordial na sua germinação. É uma série de características que deu vantagem competitiva em alguns ambientes para essa monocotiledônia, essa gramínea aí no caso, né? Em relação a outras angiospermas dicotiledôneas que existiam, né? Que tem também a sua importância, né? No caso, as leguminosas, por exemplo, aqui uma soja, daí nessas raízes pivotantes e tal, mas elas fazem simbiose com bactérias, né? Que fixam nitrogênio atmosférico, né? Tem uma outra característica física aqui no solo dessas
raízes pivotantes e tal, né? Um complemento, uma da outra, a gente poderia dizer que se formou. E aí, já estão pensando, mas e aí, será que dinossauros comeram grama? Ó, como eu disse, as gramas aí, por onde olhar, elas estão, e para isso, elas tiveram que se diversificar em muitas formas do corpo dela mesma e de habitats, né, que elas conseguiram vegetar. Então, assim, tem gramínea de 15 metros de altura, bambu, né, da subfamília Bambuzoidae, né? Tem gramínea de 4 metros de altura e um sorgo boliviano, tal, um sorgo. Tem gramínea de poucos centímetros de altura. E nós fazemos nossos gramados e tal. Tem gramínea que vegeta ao nível do mar, no litoral, tem gramínea que vegeta a 4.000 metros de altitude, né, em áreas montanhosas. Tem gramínea que vegeta na sombra de florestas, bordas de florestas, lugares úmidos, e gramíneas que vegetam no deserto, calor, alta temperatura e alta insolação. Então, só exemplo de como elas dominaram todo mundo mesmo, né? E aí? Dinossauros comiam grama? Sim, professor. Sim. Mas viviam em pastagens, será? Comiam grama C3 ou comiam grama C4? Então, é isso que a gente vai começar a ver agora. Nós vamos ver alguns achados paleontológicos, né, que datam aí de 65, 70 milhões de anos atrás, de uma gramínea C3. Então, houve essa coexistência, sim, encontraram lá, né? Só que ela foi bem pertinho da extinção dos dinossauros, que acontece aqui entre a era mesozoica e a era cenozoica, 66 milhões de anos atrás lá e tal, né? Então, ela realmente apareceu aqui, mas ainda não tinha essas áreas de pastagens, né, abertas e tal, com dominância, com as gramíneas dominantes, né? Possivelmente isso não aconteceu. Mas o fato é que sim, dinossauros comeram grama. E possivelmente comeram só grama C3, porque a grama C4 apareceu, né, pelo menos os achados fósseis, né, só um pouco mais tarde, já na era cenozoica. Então, os dinossauros já tinham sido extintos aí. Né? Então, o que a gente vê, às vezes, em alguns filmes, tal, né, os dinossauros em pastagens, tal, não é muito certo. Na verdade, assim, como os pesquisadores disseram, né, as gramíneas eram somente petiscos de dinossauros nesse período do final do Cretáceo, 71 a 65 milhões de anos atrás. Esse artigo aqui foi publicado na Science, né, em 2005, e então esses pesquisadores aí, eles quebraram um paradigma, né, porque se achava que as gramíneas eram mais jovens do que 71 milhões de anos atrás. E aí esses caras encontraram o quê? Encontraram fitólitos de gramíneas fossilizados. O que são fitólitos de gramíneas? São estruturas de sílica que algumas células desenvolvem. Aqui uma célula tal tem estruturas de sílica. Às vezes aquela aspereza que a gente vê na epiderme tal de gramíneas, né? Um espinho, parecem espinhos, são depósitos ali de sílica. E as sílicas se preservam. Aí é possível identificar que são sílicas de gramínea porque existe um padrão. Inclusive, é possível verificar uma diversidade de gramíneas nesses fósseis aí de fitólitos, né? Que estavam onde? Né? Nos coprólitos de dinossauro. É o cocô fossilizado de dinossauro. Então, os paleontólogos lá, né, nas camadas geológicas, encontraram esse fóssil de cocô de dinossauro e encontraram fitólitos de sílica de gramíneas lá, inclusive uma certa diversidade já de espécies diferentes, né? Só que a quantidade que tinha era pequena, então eles concluíram, não, comiam, mas eram só petiscos. A maior parte da dieta do dinossauro eram outras angiospermas, dicotiledôneas, pteridófitas, briófitas e tal. Essa descoberta, né, aconteceu na Índia. Na Índia,
Então, esses dinossauros passaram por lá nessa época aí. Ok? E aí, outros, além dos fitólitos, né, os paleontólogos também, né, datam pólen das plantas, pequenos fragmentos das plantas e também os achados fósseis dos animais, né, que correlacionam com esses ambientes. A gente vai ver um pouquinho disso daí. Então, para isso, vamos dar uma relembrada na nossa escala geológica, né, na vida do nosso planeta Terra, principalmente no que diz respeito da evolução dos vegetais, né? Então, segundo aí a Sociedade Americana de Geologia, né, a Terra teria 4 bilhões de anos, aí começaram a aparecer alguns organismos, né, as arqueias, as bactérias, tal, né, organismos unicelulares, e surgiu a fotossíntese em organismos aquáticos há 1,52 bilhões de anos atrás. Tá? A fotossíntese, aquela mesma, ciclo de Calvin que a gente conhece das nossas plantas até hoje aí. A fotossíntese é bem antiga, né? Na era pré-cambriana. Depois, na era paleozoica, a gente tem a ocupação da terra pelas plantas. Então, lá em 540 milhões de anos atrás, começou umas plantinhas a encostar no barranco e querer desenvolver raízes e telomas, tá? Que evoluíram para nossa primeira classe de plantas, aí as briófitas, né? Plantas avasculares, né? Em uma dependência grande da água, se reproduziam por esporos. Depois vieram as pteridófitas, né, samambaias e tal, 420 milhões de anos atrás, já plantas vasculares, mas ainda reprodução por esporos. Depois vieram as gimnospermas, né, aí a reprodução já passou a ser por sementes, mas ainda não tinha os frutos e tal. E só na era mesozoica que surgiram as angiospermas, só aí que o mundo ficou colorido, com as plantas com flores, frutos e sementes. 250 milhões de anos atrás. Antes não tinha cor, né? Nossa Terra. Só depois que vieram as plantas aí que precisaram atrair os polinizadores e tal, né? Então, eram primeiro plantas angiospermas dicotiledôneas lá. E elas foram dominar já o planeta Terra ali por 150 milhões de anos atrás, né? E já os dinossauros estavam pegando fogo aí, né? Certo? E evoluindo, então, para as monocotiledôneas, como orquídeas, palmeiras, e aí vieram as gramíneas lá, né, no cocô do dinossauro, 70 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, no final da Era Mesozoica, né? Só que elas surgiram aí. Daí, para virar pastagem mesmo, foi um tempão, né? Elas vieram virar áreas de pastagens, aí surgiram as dominadoras e as áreas abertas, e o clima da Terra mudou por aqui. E aí surgiram as primeiras adaptações de mamíferos que viviam na floresta, que viraram animais de pastagens, como o cavalo, né? Que é um exemplo clássico. E aí aqui no Oligoceno já tinham grandes áreas de pastagens C3, plantas C3. Foi aí que depois de aí, bilhões de anos, a fotossíntese foi colocada em xeque no reino vegetal terrestre, e com o surgimento de áreas mais áridas e mais quentes, né, portanto, mais secas, surgiu a necessidade de uma adaptaçãozinha na fotossíntese de 1,1 bilhões de anos atrás, 1,5 bilhões de anos atrás, né, ali já no Oligoceno. E surgiu, então, as plantas C4, né, e dentro das gramíneas, isso é uma maioria das plantas C4 são gramíneas, né? Isso que eu quero dizer. Então, foi importante isso na família das poáceas. E aí, depois, lá no Mioceno, né? Aí que bombou a C3 e começou uma mudança de C3 para C4, né? E aí a nossa fauna, megafauna, né? De mamíferos herbívoros na Terra, né? Bombou e atingiu seu auge e tal. E aí nós entramos nessa história aí, como um cisquinho, né, nessa história toda, né? Se a gente for pegar o nosso primata mais próximo, seria o chimpanzé, 2,5 milhões de anos atrás. Beleza, turminha? Então,
chegamos no final aí do nosso primeiro tópico, a evolução da família Poácea, né? Aparece a C3, expande, aparece a C4, expande. Isso que a gente vai falar agora. Como que foram as características da Terra que fizeram que houvesse essa expansão? E temos que lembrar que nesse período que a gente estava comentando, né, desde lá do próximo, né, daquele fóssil de cocô de dinossauro, os continentes eram diferentes do que são hoje, porque eles estavam passando por um processo de deriva continental, né, um monte de movimentação das placas tectônicas em cima ali do mar de lava da Terra, se distanciando os continentes um do outro. Né? Estão vendo que isso que está acontecendo no 1, no 2, no 3 e no 4. Então, em termos de clima, a Terra era bem mais homogênea em termos de clima lá no 1 do que no 4. Aconteceu um monte de coisa aí que mudou bem o clima e diversificou o clima na Terra. E nisso as pastagens evoluíram, então, nessas 4 etapas que nós vamos ver. Ó, no primeiro momento, surgem as gramíneas C3 na Índia. Oh, mas a Índia está aí, professor? Cara, a Índia estava no hemisfério sul, né? E nessa deriva ela veio se chocar com a Euroásia aqui, né? 50 milhões de anos atrás, hein? Então começou na Índia, aí estava pertinho os continentes e começou a espalhar aqui, né? Leste da África, tal, até no continente americano tem lá fósseis, né? Dessas plantas, nas camadas geológicas dessa era aí, né? E depois veio 2, espalhou, ó. Já espalhou América do Sul, América do Norte, Europa, Austrália, né? Espalhou. E aí no 3, ela já, né, tem as áreas de pastagem C3 e surge a C4. Surge a C4. E já no 4 aqui, a C4 já se diversificaram e começa, né, e há uma transição para uma dominância de planta C4 nessas áreas de pastagens abertas. Tá? E aí só vem aumentando o número, né, de achados fósseis tal, ao longo do mundo aí. Beleza? Olha que bacana essa imagem, né, mostrando exatamente as placas tectônicas, né? Aqui está na esquerda o esquema, né? E aqui uma imagem e tal, né, do Brasil. Então, era aquilo, né? Na deriva continental, a movimentação dessas placas, era essa placa forçando para cá, essa forçando, né, para cá, e aí sobe Cordilheira, né? Cordilheira dos Andes, aqui nossa serra do litoral, né? Então, foi isso aí que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um vídeo legalzinho que mostra essa deriva continental aí, o momento em que vão se formando climas diferentes e a evolução da pastagem. Então, ele traz desde 540 milhões de anos atrás essa deriva. Eu vou acelerar aqui para quando começou a surgir aí a gramínea, né? 70 milhões de anos atrás, e vamos ver. Então, os continentes já estavam se separando, né? A Índia já estava indo embora para o hemisfério norte, aqui as placas forçando um para cada lado, subindo as cordilheiras, subindo as montanhas rochosas nos Estados Unidos, né? Essas pressões das placas continentais. E aí começa a formar ambientes mais secos, mais quentes, começam a surgir áreas abertas, né, nas pradarias americanas, no Cerrado brasileiro, e aí a Índia se choca com a Euroásia e levantam os Himalaias, se forma uma extensa cordilheira de montanhas aqui na Ásia, que tudo isso foi se transformando em áreas de pastagem que a gente viu, né, lá no primeiro slide. Tá? Sobem aqui as montanhas aqui na África, né? Aqui se chamam as cordilheiras dos Atlas, a cordilheira aqui da Etiópia, dos Grandes Lagos, né? Aqui os Montes Apalaches, né? Então, isso aí que aconteceu nesse tempo todo. Certo? E com isso, então, com a posição que os continentes se colocaram aí no planeta, né? Nas suas zonas climáticas, né? Polar, temperada, tropical, equatorial, tal.
aliado ao erguimento dessas cordilheiras, né, que formou no seu sopé, ali muitas vezes áreas mais secas, mais áridas, diversificou o clima no planeta e abriu oportunidade para novas plantas que estavam surgindo dominar essas áreas. E foi o que aconteceu, né? E aí surgiram, então, áreas de pastagens, tal, né, onde antes eram florestas, que não conseguiram mais vingar nessas áreas porque a precipitação baixou, porque o solo ficou pobre, porque começou a ter uma frequência de fogo, e assim por diante. Tá? Então, isso que aconteceu no continente, e o que aconteceu na atmosfera da Terra? Meio uma loucura também, né? Porque se a gente pegar aqui 450 milhões de anos para cá, né? Então, só com veio a fotossíntese de plantas terrestres, tal, as concentrações de CO2 na atmosfera eram altas. Por muitos anos aí a fotossíntese bombando, aumentou o CO2 na atmosfera e diminuiu o CO2 na atmosfera. Aqui estamos falando, nem tinha angiosperma ainda, né? Angiosperma apareceu aqui, ó, num pico de elevação do CO2 na atmosfera. Surgem as angiospermas, né? E aqui, vocês vejam, começa a diversificação das gramíneas C3, né? E a partir do surgimento e a diversificação da C3, né, e até o domínio das pastagens C3, vem caindo a concentração de CO2 no planeta. Só se a gente pegar numa escala aqui mais curta, né, e aí considerando depois da era industrial, aí os níveis de CO2 estão crescendo, né, mas uma escala temporal bem mais curta. Né? E o mundo também está esfriando numa escala geológica como essa. Só numa escala geológica mais curta, né, que o mundo também parece estar esquentando. Tá? E por que é importante, tá, esse CO2 na atmosfera? Porque foi exatamente isso, né, aliado à temperatura e à aridez de certas partes do planeta, que colocou em xeque a fotossíntese, a tão antiga fotossíntese. Foi isso que aconteceu, né? Começou a aumentar fotorrespiração nas plantas. E a fotorrespiração, ela causa uma ineficiência fotossintética que pode custar caro. Né? Bom, então temos que saber o que é isso daí, né? O que é essa fotorrespiração? Vamos tentar aqui, rapidinho, dar um exemplo aqui, né? Então, nós temos uma planta, né? Uma gramínea C3 aí, que é a enzima que start da fotossíntese é a rubisco, lembram dela? Uma enzima bem famosa, né? Só que a rubisco, ela se liga ao CO2 quando tudo está legal, mas quando alguma coisa vai mal, ela se liga ao oxigênio, e aí faz a fotorrespiração. Então, temos que saber quais são essas situações que levam ela a se ligar ao oxigênio, né? Então vamos lá, ó. Bom, a fotossíntese normal se liga ao CO2, faz o ciclo de Calvin, né? E isso acontece quando? Quando, perto da rubisco, eu tenho uma condição de alta relação entre CO2 e O2. Tem bastante, tá abundante CO2. Então, a rubisco se liga ao CO2. Né? Quando essa relação está baixa, e quase não tem mais CO2 no baile, a rubisco vai para o lado do O2 e se liga ao O2 e faz a fotorrespiração. Tá certo? Então, esse é um ponto importante da gente entender. Tudo aí que levou a planta a evoluir para C4 envolve a fotorrespiração. E essa concentração perto da rubisco tende a cair quando? Quando eu tenho alta temperatura. É isso que nós vamos ver no próximo slide aqui. Então, aqui nós temos o que aconteceu. Foi uma evolução anatômico-fisiológica para evitar fotorrespiração, essa transformação de uma planta C3 para C4. Então, aqui se a gente pegar uma folha C3, por exemplo, o trigo que está aí nos campos, ao redor da cidade de Maringá, aqui, uma planta C3, de clima temperado, né? Agora estamos em agosto, né? Então, esse trigo está lá no campo, aqui é um corte de uma folha, né? Então, a rubisco, ela está onde? Nessas células aqui, são células do mesófilo. Tá? O rubisco está aqui, né? E aqui nessas células tem as concentrações de CO2 e O2.
Então, quando o estômago está aberto, está entrando CO2, né, tá tudo bem, porque sempre tem CO2 aqui, o rubisco está fazendo fotossíntese. Acontece que também está saindo água, vapor d'água quando o estômago está aberto. Então, problema às vezes quando está muito calor, como agora, né? O trigo está lá no campo, esse horário aqui, calor. Se a planta não fechar o estômago, problema de desidratação, né? Então ela fecha o estômago. Mas a fotossíntese ainda continua por um tempo aqui, porque ainda tem CO2, né? Só que esse CO2 será utilizado e vai ser produzido O2. Aí que aquela relação CO2-O2 cai e começa a sumir, ficar raro ali o CO2 no baile e o oxigênio aumentando. Aí que ela se liga o O2 e faz a fotorrespiração, né? Então, assim que acontece na planta C3 no trigo, agora que está ali no campo, né? E aí, e para existir planta, então, nesse ambiente aí tropical e tal, para existir uma cana de açúcar? Ah, então foi essas mudanças que ocorreram, né? Primeiro, a rubisco, ela foi confinada a essas células aqui que se desenvolveram, que são chamadas células da bainha do feixe, né? Porque bainha do feixe, igual a bainha de canivete, né? Que os feixes vasculares ou canivete, a bainha está protegendo ali o canivete. Então, a rubisco ficou confinadinha nessas células. E apareceu uma nova enzima na história, a fosfenolpiruvato carboxilase. Ela não dá bola para oxigênio, ela só se liga a CO2, mesmo que só tiver meia dúzia de gato pingado de CO2 no baile. Tá? Então, mesmo que fechar o estômago por alta temperatura, cair CO2 aqui, essa enzima se liga ao CO2 e começa a bombear CO2 para dentro das células da bainha do feixe vascular, onde está a rubisco. Então, a rubisco nunca fica desabastecida de CO2 e não faz fotorrespiração. Certo? Por que C4? Porque a primeira molécula estável formada aqui tem 4 carbonos, é o oxalacetato, e aí ele se transforma em malato, e depois o malato é quebrado, e aí libera o CO2 lá dentro da bainha do feixe, e aí, quando necessário, então a planta liga essa bombinha de CO2 lá para dentro da rubisco. Se tiver tudo beleza, tá, o CO2 tá abundante, o C4 fica quietinho, o C3 trabalha normalmente. Esquentou como agora tal, né? O trigo não pode fazer isso, mas a cana que está do lado dele ali está fazendo. Ela fechou o estômago para não desidratar em alta temperatura, baixou a quantidade de CO2 aqui, ia começar a fotorrespiração, fosfenolpiruvato entra em ação, bombeia CO2 para próximo da rubisco, não tem fotorrespiração. Beleza? Bacana, né? Então, né, com a queda de CO2 na atmosfera, né, tal, com temperaturas mais altas, favorecem as plantas C4. Favorece a planta C4. Então, mais ou menos isso que aconteceu. Está aqui os 60 milhões de anos, né? E você tem aqui as bolinhas, é a concentração de CO2 no mundo. Então, aqui é meio bagunçado porque a incerteza é muito grande, depois a incerteza diminui, né? E aí a gente vê claramente uma queda, né? Opa, errei ali, mas uma queda nos níveis de CO2. E aqui em cima, em azul, a temperatura no mundo. A temperatura média aí da atmosfera, né? Certo? E o que a gente tem aqui, ó, nas barrinhas, são as análises moleculares de diversidade de espécies. E no caso aqui de laranja, é C4, né? Aqui é C3. E aqui, nessa coluna aqui, os achados paleontológicos mesmo de gramíneas C3 e tal, e depois aqui das gramíneas C4 em mais abundância. Então, aquela transição que a gente viu, né? Então, primeiro surgem lá a C3, depois elas se diversificam, ocupam áreas de pastagens, mas aí, pum, cai concentração de CO2 na atmosfera, né? Logo depois ainda aumenta a temperatura. Opa, cai a concentração de CO2 na atmosfera, aumenta a temperatura, favoreceu o C4. O C4 bombou nesses outros milhões de anos para frente. E houve uma transição e tal. Né? Os animais também tiveram que se adaptar a isso daí. Certo? Então, foi toda essa história de evolução aqui para chegar nas 11 mil espécies que a gente viu lá.
né? A maioria de espécies C3 e não dominantes, os risquinhos pretos aqui, né? Algumas poucas dominantes, não dá nem para ver, né? Em branco, e depois surgem as C4 em roxo e algumas C4 dominantes em laranja. E essas que são nossas pastagens braquiárias, pânicos, sínodons, penicetos que temos no Brasil. São jovenzinhas, né, nessa história evolutiva. Só que isso não aconteceu de forma homogênea em todo o planeta. Nos continentes houve diferenças aí temporais, né, nessa transição de floresta para pastagem. Então, você veja, as pastagens mais antigas são aqui da América do Sul, da Patagônia Argentina, tal, né, se tornarem realmente áreas de pastagens, tal, como a gente tem um pampa gaúcho hoje aí, né? E aí a C4, que é o laranjinha mais escuro, sempre vem depois, tá vendo? A C4 começam a aparecer primeiro e depois entram na dieta dos animais. E hoje em dia, assim, né, de 3 a 8 milhões de anos para cá, isso se acelerou e hoje a C4, que são os pontos laranja, né, praticamente dominam aí todas as latitudes e altitudes baixas do globo, ou seja, a faixa tropical e de áreas menos elevadas, que são quentes e locais também secos. Essas gramíneas, também vale falar que elas também dominaram ambientes úmidos alagados, né? Também de áreas tropicais equatoriais, né? Como Pantanal, Llanos. E as C3, né, já se alocaram mais em altas latitudes e altitudes, então mais ligado ao clima frio, né? E assim os 40%, tá? Só que olha que legal, só 3% das plantas terrestres são C4. 60% desses 3% são gramíneas, né? E essas plantas C4 somam juntas 25% da fotossíntese terrestre, né? Pela área que ocupam e pela eficiência da fotossíntese nesse clima, né? Mais quente, mais úmido, né? Mais quente, mais árido e tal, que a gente apresentou. Num clima que favorece a fotorrespiração. Tá legal? Então, ó, ilustrando, peguei desse artigo, né, que traz a transformação da Patagônia, lá, de floresta para área de pastagem. O processo é de 26 milhões de anos, né? Então, saiu de floresta de um ambiente úmido para um ambiente seco, sem árvores. E os pesquisadores fizeram isso, nesse caso, desse artigo, analisando fósseis de pólen. E eles viram, então, que houve uma transição, né, ao longo desses 26 milhões de anos aí, e foi diminuindo o pólen de espécies de floresta, né, florestais, e foi aumentando o número de pólen de gramíneas forrageiras, de plantas, de pastagens aí. Bom, então, de tudo que a gente viu aí, fazendo já um resumo de como que se deu essa transição de florestas para pastagens, a gente poderia elencar, ó, o fato lá da redução do CO2, que forçou o aparecimento da C4, né, ajudou a isso, né, a elevação das cordilheiras, que formou um clima mais árido, com sazonalidade de precipitação, que mexeu com a fertilidade do solo. E aí vem ainda as gramíneas dominadoras, que se diversificaram daquelas gramíneas não dominadoras, encontraram esse ambiente e dominaram. E aí vem depois a herbivoria. Então, houve um período ali que essas pastagens não conviveram com grandes herbívoros, né? Mas sim com herbívoros invertebrados, insetos. E depois vieram os pastejadores, né? E aí auxiliaram a formar essas áreas de pastagem junto com o fogo, né, que ia segurando a floresta e aumentando a área de pastagem. Legal? Ó, esse artigo aqui, vou utilizar essa figura só para fazer um gancho com a parte animal, tá? Aqui fala da evolução das gramíneas e dos ecossistemas de pastagem. Então, tem aqui várias partes do mundo, né? Como se desenvolveu essa historinha que a gente vem contando. Até essa parte aqui, desse gráfico, vocês já conhecem, né? Do slide lá anterior.
Então, vamos só analisar o que aconteceu nas grandes pradarias da América do Norte, para a gente relembrar. Primeiro, surgem as gramíneas C3, tantos milhões de anos atrás. Depois, elas se diversificam e algumas espécies se tornam dominadoras de áreas abertas. Depois vem essas pastagens. Realmente, elas dominam áreas abertas e formam grandes pastagens. E só depois que vem a fauna pastejadora, evidências dos animais pastejadores. Nesse meio tempo, me aparece a fotossíntese C4, que aí depois só evolui para as áreas abertas e os pastejadores dessas plantas. Bem mais recentemente, então, 5, 8 milhões de anos atrás. Legal? E aí, esses são dados da mesma pradaria americana, que se localiza aqui no meio oeste americano, né, dos Estados Unidos. Então, traz isso que a gente falou, né? Aparecem as gramíneas, tal, C3 aqui, a C4 aumentam na vegetação, né? Aqui, ó, aparecem as C4, aí elas aumentam na dieta dos animais. É isso que está falando, isso daí em resumo. Mas eu quero só trazer agora para essa primeira coluna, que analisa, né, a evolução da ipsodontia da fauna desses locais. Ipsodontia, vamos lembrar o que é isso. O índice de ipsodontia é a relação entre a altura do dente e a largura do dente. Né? E daí, assim, animais que vivem na floresta e comem folhinhas tenras, com pouca sílica, pouca lignina, pouca fibra, num ambiente úmido, ou seja, alimentos não abrasivos e ambientes úmidos, alimentos não abrasivos e ambientes úmidos, né? Formam esse tipo de dente, que é para rasgar, não tanto para moer. Tá? São os braquiodontes. Né? Então, aqui, ó, era tudo braquiodonte ainda, porque o índice era próximo de 1. Né? Só quando surgem realmente as áreas abertas de pastagens, né? E depois evoluíram lá de C3 para C4, que vai aumentando o índice, né? O índice de ipsodontia. O dente vai ficando cada vez mais alto, a coroa do dente, do que largo. Isso em resposta a um novo alimento, mais abrasivo, cheio de sílica e lignina, e a um novo habitat, mais árido também, mais poeira e tal. Então, fica mais abrasivo e maior necessidade de moer esses alimentos, agora mais fibrosos, menos digestíveis, para dar acesso aos micro-organismos que vão fermentar essa fibra, né, e esse conteúdo celular, para dar acesso aos micro-organismos que estão no estômago desses, né, no trato digestório desses animais. Legal? E o cavalo, como eu já disse, é o exemplo clássico, né? Era um animal baixinho, da floresta, consumidor de folhinhas largas e leguminosas e tal, e se desenvolveu depois que abrem as pastagens, né? Ele cresce a canela, aprende a correr e muda os dentes e consegue moer esse alimento novo. E se diversifica e tal, e né, se evolui para o cavalo que a gente conhece hoje, né? No meio termo está ele aqui, né? Começando a ganhar essas áreas abertas de pastagens lá das pradarias americanas. Né? Olha só como mudou, né? Aqui é um fóssil de um parente do equino, ainda com dentes meio que braquiodontes, né? Ainda meio que saindo da floresta, né? Não tinha um ancoramento muito poderoso do dente. Aí teve que desenvolver, né? Tanto o ancoramento do dente bem poderoso para aguentar tantas horas de moeção, que afinal um cavalo pode pastejar por 15 horas, né? E também reforçou aqui na parte de fora do dente, para aguentar, né, essa esfregação aí, um alimento com fibra, com sílica, com lignina, em um ambiente mais árido, com mais terra. Beleza? Aí o cavalo evoluiu não só o dente, né? Mas criou o casco, aumentou as canelas, o tamanho do corpo, para ter para ter um intestino com um tempo de retenção maior, para fermentar essa fibra e tal. Né? E assim, só os cavalos bem informados no Mioceno há 20 milhões de anos atrás que se ligaram nisso, né? E aí, né, ó, eles estavam passando por um momento de transformação do clima, né? As gramíneas estavam chegando, e aí você se adapta ou morre.
né? E os cavalos aí se adaptaram bem, são exemplo dessa adaptação, né? Aquele tinha ainda, não era casco, ainda tinha 3 dedos, ó. Tá bom? E tudo isso por conta da sílica, só para vocês verem como que é a carona da sílica em microfotografia aqui, ó, né? Então, aqui está a identificação, onde que formam esses corpos de sílica, aqui está mais fluorescente, né? Aqui alguns corpúsculos de sílica que vão formando, e se formam em vários locais da planta, né? Intracelular, né? Mas também formando pequenos espinhos, né? Em várias partes morfológicas da planta pode se formar esses fitólitos aí de sílica. É uma maneira da planta se defender, assim, junto com a lignina, né? E substâncias antinutricionais, tal, para a planta se defender. Primeiramente, ela teve que se defender de herbívoros não vertebrados, que nem eu disse, né? Do gafanhoto, da lagarta, da cigarrinha, etc. E depois, os animais herbívoros e do fogo também. E aí que ela também passou por adaptações morfológicas ferozes, né? Então, só para exemplificar aqui, esse é um perfilho, então, com todos os órgãos, e o ponto que produz todos esses órgãos, a planta botou aqui embaixo, bem pertinho do solo, para se proteger do pastejo e do fogo. Então, aqui está o meristema, né? Do meristema que nasce tudo na planta, né? E sempre composto por um internó, um nó, uma folha, e sempre deixando uma geminha no sovaco, né? Uma gema axilar, né? Para sempre, se for decapitado as para cima, de baixo ali vai ter uma reserva de perfilho, para sobreviver a um pastejo, a um fogo. E se o meristema apical sobreviver a tudo isso, vai produzir a inflorescência, né? E aí também o mecanismo de dispersão super poderoso e tal, abriu mão da polinização por insetos, é pelo vento, né? Sementes miúdas, né? E tal. Beleza? Ó, se for decapitado e não virar semente, mas daí tem as geminhas axilares que vão brotar, os perfilhos aéreos, né? Ah, tá bom, consumiu também. Ah, não, algumas espécies deram um jeito. Fizeram que perfilhos crescessem subterrâneos, e aí recebem o nome de rizoma, e estão cheios de ponto de crescimento. Outros perfilhos cresceram paralelos aos solos, eles vão enraizando e produzindo novas plantas, cheios de ponto de crescimento, próximos ao solo, protegidos do fogo e do pastejo. Espertas danada, né? Beleza, gente? Vamos passar para o próximo tópico. Então, vimos aí adaptações, algumas das plantas e os pastejadores. Já vimos uma, né? Os dentes, mas há inúmeras. Então, assim, dos animais, alguns não viraram exímios pastejadores, né? Alguns ficaram meio que na floresta e em áreas com outras plantas mais arbustivas, né? Angiospermas, dicotiledôneas, outras famílias de plantas, e não desenvolveram exatamente o pastejo, né? A preferência por gramíneas, por pasto, né? Por alimento, às vezes, mais fibroso e tal, como os búfalos aqui, que realmente pastejam. Alguns animais, como, por exemplo, a cabra que nós temos, eles ramoneiam se tiverem oportunidade, né? Ou seja, se tiverem plantas arbustivas, tal, ele procura compor a sua dieta até com mais dessas plantas do que pasto. Não que não coma pasto gramínea, come, mas não prefere, né? Gosta, às vezes, de consumir forragem bipedal, né? Subindo o arbusto e tal. Então, assim, a natureza é perfeita, foi criando essas diferenças exatamente para todo mundo sobreviver no mesmo ambiente lá, né? Dividindo os recursos. As adaptações que surgiram, então, foram diferenciadas conforme essa dieta, mas sempre envolvendo aí, principalmente, ó, poderosos músculos mandibulares, para horas de pastejo, corpo grande, pernas longas, casco, para se locomover melhor nessas pastagens. O ângulo de visão mudou entre esses dois tipos de animais de dietas distintas, o focinho, os dentes, o estômago, o intestino e glândulas salivares. Só alguns exemplos. Quanta coisa eles tiveram que se adaptar para viver nesses ambientes, né? Então, só exemplo, olha o tamanho do masseter de um equino, né? Das glândulas parótidas, né? A boca, quanto músculo não tem aqui e tal, o casco, né? Então, aquela coisa, isso traz ensinamentos para a prática nossa, né? O animal começou a emagrecer, tal, você não sabe por quê? Olha o casco, olha a boca, olha os dentes, né? Porque esses animais dependem sobremaneira desses, né, dessas partes do corpo aí, para ingerir o alimento, né? Para buscar e ingerir.
Então, as adaptações para a digestão, a primeira delas, que eu já comentei, é a fermentação, né? Os mamíferos não têm condições de digerir a fibra, não tem a enzima necessária. Então, a primeira coisa que aconteceu foi uma simbiose com micro-organismos, né? E o desenvolvimento de locais no trato digestório que retarda a passagem da dieta, para ter um tempo de retenção, para que haja um tempo de fermentação, para que as bactérias consigam acessar lá, então, o conteúdo celular e a fibra e digerir essa fibra, né? Nesse processo de digestão, essas bactérias vão produzir ácidos, né? E esses ácidos, o animal aproveita esses ácidos para compor a sua energia, para produzir energia para o seu corpo. E o próprio micro-organismo, né, vira proteína também que esse animal vai aproveitar depois. Então, essa é a simbiose. E o micro-organismo aproveita do quê? Do alimento que o hospedeiro aí traz para dentro dessa câmara fermentativa. Que ela pode acontecer depois do estômago gástrico, ser pós-gástrica. A maioria dos animais nessa classe são não ruminantes, né? E fermentação pode ser pré-gástrica, vem antes do estômago glandular, igual o nosso, que secreta os ácidos lá. Então. E esses animais, na sua maioria, são animais ruminantes, ruminam, levam de novo o alimento para a boca. Tá? Então, no caso, o cavalo é um não ruminante, né, fermentação pós-gástrica, então primeiro o alimento passa pelo estômago, pelo intestino delgado, que tem que ser absorvido aqui é absorvido, e o que chega aqui que vai ser fermentado no seco no colo, né? E depois sai nas fezes. O coelho, já bichinho mais esperto, desenvolveu uma estratégia. Ele também come, passa pelo estômago verdadeiro, absorve no delgado, vai, fermenta no seco, mas ele ainda aproveita mais porque ele faz a secofagia, né? Ele consome os secotrófos, então, aqueles micro-organismos que iam sair ali nas fezes, né? Depois, nas fezes, secotrófos não são as fezes, aí ele ingere. Então, mais ou menos como ruminante, né? Volta para a boca, ele tem mais uma chance de mastigar a rinça ali, vai de passar de novo no trato. O ruminante, então, já é ao revés, né? Então, primeiro cai na câmara de fermentação, retículo rumen, fica ali, de vez em quando volta para a boca, as partículas maiores, remastiga, volta, aí os micro-organismos têm mais acesso, porque diminui o tamanho de partícula, passa para o omaso, né, e abomaso, aí o estômago verdadeiro, gástrico e tal. Essas foram as estratégias aí. Bom, professor, eu não sei direito, que animal que é não ruminante, que animal que é ruminante, tem uma dica aí? Assim, ó, presta atenção na cabeça em relação ao corpo. Tá? Cabeça grande em relação ao corpo, comparado com... cabeça grande em relação ao corpo tende a ser não ruminante. Fermentação pós-gástrica. Então, você pega o cavalo, javali, ó, uma cabeça para 2 corpos, né? O elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, são não ruminantes. São não ruminantes. Tá? No caso do hipopótamo, só que é uma exceção, que ele tem uma fermentação pré-gástrica, mas não rumina. Não rumina. Os ruminantes já normalmente têm uma cabeça, um crânio menor em relação ao corpo, 1:3. No caso do gnu, ruminante, da girafa, ruminante, do bisão, ruminante, né, e do bovino. Tá ok? E aí, professor, como saber se o animal é seletivo ou não seletivo? Ó, presta atenção, né, nos dentes, que a gente já falou, né, mas também no focinho. Qual aí dos animais vocês acham que são seletivos? É meio que intuitivo, né? Quem são os seletivos? Olhar no focinho, né? Então, esses animais aqui da direita são os seletivos. Vejam que possuem os focinhos, né, mais afunilados e alguns aqui com lábio fendado, né? Que ajuda o quê? Na seletividade. Em plantas com ramos, em plantas com espinhos, em relvados mais baixos, procurar as folhinhas, as partes mais nutritivas. E esses outros não seletivos, boca larga, usam a língua para prender o alimento, e o que importa é a quantidade, manda para dentro, que depois eu vou ruminar isso aí, diminui o tamanho de partícula disso.
né? Eu tenho uma pança grande, eu dou conta disso daí. Legal? Olha as glândulas salivares, rapidinho, o que aconteceu, ó. Então, os seletivos, como eles consomem plantas mais digestivas, com mais conteúdo celular, então quando cai no rumen, né, fermenta rápido e produz bastante ácido. Então esses animais desenvolveram uma glândula salivar proporcionalmente maior ao seu corpo do que animais não seletivos. Exatamente porque daí a saliva é que vai tamponar esses ácidos produzidos no rumen. A dentição que a gente já falou, né? Então, os ipsodontes são os não seletivos, né? Como cavalos, bovinos, os bisões, os búfalos, né? E aqueles mais braquiodontes, né? São os mais seletivos, consomem alimentos mais digestíveis, né? Mais leguminosos, etc., como cervídeos. Então, aqui só um exemplo, né, dos cervídeos, então animais que ainda vivem próximos de florestas e tal, para diversificar sua dieta, ou em pastagens com maior participação de outras plantas, por exemplo, uma caatinga, né? A girafa, o que a girafa é? Mais braquiodonte, né, seletiva, no meio da acácia, né, buscando os raminhos, entre os espinhos e tal. O alce, também seletivo, né? A cabra, seletiva também. E aí vem os não seletivos, né? Eu já falei quais são, que apresentam a maior ipsodontia. Ah, legal, tem mais uma dica? Opa, vamos mais uma aí. Para saber se o animal é mais ramoneador ou mais pastejador. Isso tem a ver com o ângulo formado entre a cabeça e o seu corpo. Se ele é mais obtuso, mais fechado, é um animal ramoneador. Se esse ângulo do corpo com a cabeça é mais reto, é um animal pastejador. E isso tem a ver com a observação de predadores no ato do pastejo, né, que posiciona melhor, então, o ângulo de visão desses animais no seu hábito de pastejo preferido. Então, a zebra, por exemplo, o que ela é? Quem respondeu aí pastejador, né, um ângulo mais reto, acertou. A zebra é mais pastejadora, né? E aí posiciona bem o olho para comer mais veiaca, né? Veiaca que o leão aparece. Ok? Então, assim, os animais nos continentes, aí, aqui, os ruminantes, como exemplo, na África e na Europa, eles são classificados conforme esses hábitos alimentares entre mais seletivos, ou comedores de concentrado, e menos seletivos, ou consumidores de forragens mais fibrosas e tal, né? Então, na África, que é girafa, né, seria um extremo aí de seletiva, né, e o búfalo, um outro extremo de não seletivo, tá? Temos vários antílopes aqui intermediários. Aqui na Europa, teríamos aí o cervídeo super seletivo, né? Um bovino não seletivo e uma cabra intermediária. Eu diria assim, que para o Brasil, para os nossos animais domésticos, nós teríamos uma cabra como seletiva, um ovino como intermediário e um bovino e búfalo como não seletivos, né? Na nossa classificação relativa de seletividade dos nossos animais aí, de produção. Né? E é bacana também, porque, você veja, dependendo do hábito alimentar, muda a frequência de alimentação, o tempo despendido alimentando, o tempo despendido ruminando, se pasteja de dia ou não. Né? Olha só que legal que o ritmo de alimentação de um cervídeo, né, lá da Europa, come a todo momento, come, rumina, come, rumina, come, rumina, come, rumina o dia inteiro. E você pega já um bovino, ele tem 3 principais refeições, né? Refeições mais duradouras, 2, 3 horas, principalmente de manhã e de tardezinha, e depois é ruminar, principalmente de noite, né? Para não se expor à predação. Né? Nas pastagens abertas e tal. Às vezes o cervídeo está lá na floresta, tranquilinho, então, entenderam? Legal, e ó, a natureza é linda, né? Então ela produz aí processos, né? Para todo mundo viver em paz incríveis, né? Por exemplo, o processo de facilitação que a gente tem aqui,
onde um animal vai baixando aquele pasto e vai facilitando o consumo da espécie que vem depois. Então, no caso aqui, imagina um pastão passado de Mombaça lá na África, chega uma manada de búfalos, é o que eles querem, né? Pasto sementeado e tal, a quantidade, né? Daí o búfalo vai lá e consome. Aí sobe um monte de talo, tal, porque o búfalo não consegue comer bem os talos, né? Mas a zebra consegue, porque tem incisivos superiores e inferiores, e come aqueles talos, tal. E libera uma forragem que ficou no extrato inferior para o gnu, que prefere mais esse extrato, tal. E depois vem, na rebrota disso tudo que sobrou, a impala, que é um animal que consome mais rente ao chão, mais seletivo e tal, né? E a gente pode, às vezes, pensar em como a gente imitaria, né, esses processos naturais no nosso sistema. Seria interessante? Beleza, turminha? Então chegou a hora do resumão aí, ó. O resumão dessa parte, antes da gente finalizar, tá? Tá ok? Olha só. Então nós vimos, né, nessa evolução toda de 500 milhões de anos das plantas aí, né, que vieram lá primeiro as plantas que produzem esporos, briófitas, pteridófitas, lá tal, há 450, 430 milhões de anos atrás, né? E aí a Terra estava passando por uma deriva continental, era um menos diverso o clima na Terra, tal, esses continentes foram se separando e ocasionando aumento, né, de faixas de terra, né, nossas cordilheiras, e o bicho pegando, e vulcão, e terremoto, né, e asteroide, meteoro, e o tempo foi passando. Aí surgem as angiospermas, né? Os primeiros fósseis aqui de angiospermas, né, aparecem mais ou menos aqui quando também teve essa mudança aqui na concentração de CO2 da Terra, né? Deu um pico aí. Já tinha sido alto, baixou, depois deu um pico, né? Aí que legal, eles acham os fósseis, né, de abelha que tinham pólen, né, nas patinhas e tal, nessa época. Tá? Angiospermas dicotiledôneas. Aí aqui na frente aparecem as monocotiledôneas, tá? Começo do período Cretáceo. Aí vem o fóssil de cocô de dinossauro, mostrando que, ó, tinha gramínea já aqui, por causa dos fitólitos de sílica, né? Nesse momento, a atmosfera tinha aí um pico de CO2 e depois começou a cair, tal. Alguns animais já se espertaram e falaram, opa, vem mudança por aí, começaram já a se ajeitar para dominar esses ambientes que surgiram no planeta, no Eoceno, pastagem C3, surge a C4, né, porque aí né, a deriva continental já começou a formar áreas mais áridas, mais secas, por causa das montanhas, aquela bagunça toda, e aí surgem as pastagens C4, que passam a dominar ali, principalmente os trópicos e áreas mais menos elevadas. E aí nasce, né, e morre também uma megafauna exuberante, né, no mundo, de herbívoros pastejadores, tá? E aí só depois que vem o homem nessa história, né, muito depois lá e tal, 300 mil anos o homem dominou atrás, né, o homem dominou o fogo, e aí começou a ter uma influência, uma certa influência na abertura dessas áreas de pastagem, né, e, na verdade, só 13 mil anos para trás é que sobra a única espécie do gênero Homo, né, o Homo sapiens, e aí ele também já muda o seu modo de vida com a agricultura, né, de 10, 13 mil anos atrás, né? Mas foi interessante que quando o homem dominou o fogo, principalmente os caçadores, né, desses animais das pastagens, eles perceberam que o fogo era uma grande arma para facilitar a caçada desses animais de pastagens, né? Pega o exemplo dos índios lá das pradarias norte-americanas, né? Daqueles filmes lá de faroeste, né? Então, aqueles caras sabiam disso, porque eles colocavam fogo em áreas de pastagens, né? E aí, a hora que vinha a rebrota suculenta dessas pastagens, era atraído manadas enormes de bisões e, né, e tal, e eles caçavam esses animais, né? Então, eles utilizaram o fogo como uma forma de cevar, fazer uma ceva para atrair a caça e facilitar a caça. Ok, turminha, vamos para o último tópico, vamos casar tudo isso com a gente, né? Com os Homo sapiens.
como que as pastagens e um punhado de gramíneas, né, influenciou o nosso destino. Então, na verdade, só alguns comentários aqui, né, dizem que a história começou lá 2,5 milhões de anos atrás, no leste da África, né, com esse primata e os chimpanzés, que ele começou a ter que ficar em pé para atravessar essas áreas de pastagens, né? E aí vem uma influência das pastagens, acho que é a única que eu não gosto, né, porque eu sofro com isso, que são as dores nas costas e a rigidez de pescoço, por ter ficado em pé, para conseguir enxergar, né, nas passagens, atravessar áreas de savana e chegar na floresta lá do outro lado. Mas dizem que também eles se aproveitavam disso, porque nessa caminhada aí, às vezes eles se deparavam com um leão que estava pegando um antílope e tal, e como eles estavam com as mãos livres, eles aprenderam a pegar pedras e afugentar esses leões e tal, as hienas dessas carcaças, né? E passaram a aproveitar disso e se alimentar dessa carne. Eles eram, né, mais consumidores de plantas, né? E foram passando por essa transformação, né? Aí, já dando um pulo, né, para 200 mil anos atrás, então, alguns indivíduos aí do gênero Homo passaram por essa caverna aí na África do Sul, né? Os paleontólogos lá descobriram uma cama feita de grama, e havia cinzas, né? Como se essas gramas tinham sido queimadas, assim, também foram, e periodicamente ia remontando cama de grama e queimando e tal, né? Então, eles pensam que eram seres, né, primatas aí do gênero Homo, né? Não sei se Homo sapiens ou outras espécies, que eram caçadores, coletores, e de vez em quando passavam uma época do ano aí nessa caverna e sempre queimavam ali a grama que tinha remanescente, né, por causa de parasitas e tal, né, e faziam uma cama nova de grama e passavam uma temporada ali, 200 mil anos atrás, essa relação do homem com a gramínea, né. Então, encontraram aí nos arredores dessas cavernas a mesma genética, tal, que encontraram, né, as mesmas espécies que encontraram, né, o fóssil seria isso da cama, né, e essas marcações aqui que vai sobrando da sílica, dessas gramíneas e tal, né, na verdade aqui é só uma representação de uma cama mais jovem, de 43 mil anos atrás, né, então isso aqui seria isso, mais novo. E aí os caras viram que tem essa relação, né. E é também interessante esse achado do Otzi, né, o Iceman, que está no museu lá na Itália, que é um achado de um homem pré-histórico, é super bem conservado, e quando fizeram a reconstituição, tal, do que esse homem vivia, o que ele fazia, viram que era um pastor, e tudo que ele tinha consigo vinha ou de gramíneas ou dos animais, né? O couro, a pele, e das gramíneas, por exemplo, o sapato era feito de grama trançada, o cinto de grama trançada, lá e tal. Era um pastor, né? E o pastoralismo, ele persiste até hoje, na verdade, a subsistência de muitos milhões de pessoas ainda, né, no planeta Terra, nesses 40% de áreas de pastejo que nós temos no mundo, né? Mas 10 mil anos atrás, 13 mil anos atrás, né, o homem domesticou algumas gramíneas, né, ou essas gramíneas domesticaram o homem, há essa controvérsia, né, o trigo foi a primeira delas, e aí começou a agricultura, né, em cima de gramíneas, né, baseada, e até hoje né, porque até hoje aqui, uma foto de Maringá, né, nós somos um grande produtor de gramíneas na nossa região. Está aí trigo e milho, né? E 80% da nossa alimentação humana vem de gramíneas. E aí eu digo também da nossa alegria. Ah, por quê, professor? Da nossa alegria também, as gramíneas? Poxa, meu, se não fosse as pastagens, não tinha carne e queijo para fazer churrasco, né? Energia e alegria. Não fosse trigo, cevada, não tinha um macarrãozinho, pão, né? E não tinha alegria da cerveja. Cana-de-açúcar não teria o leitinho docinho, café doce, energia, mas cachaçinha, alegria, né? Assim, o arroz, energia, dobradinha com a leguminosa feijão do dia a dia, e alegria, o saquezinho. O milho, bolinho de fubá, né?
A pamonha, energia, e o skin da gente, né? Sorgo e milheto, mesma coisa, essas bebidas aí que eu nem conhecia. Baijiu, do sorgo, e tomba, do milheto. Legal, né, turma? E não é só isso, né? As gramíneas têm múltiplos usos. Por exemplo, na China, todos os andaimes são feitos de bambu, né? Nós temos aqui no Brasil tribos indígenas que fazem artesanatos lindos com o capim dourado, lá no Tocantins, no Jalapão. Temos o uso de óleos essenciais de gramíneas, como do gênero Cymbopogon, né? Capim citronela, capim erva cidreira. Temos usos no paisagismo, apesar de serem flores minúsculas, incompletas, né? Sem exuberantes pétalas, mas produzem visuais lindíssimos, né? Certas gramíneas. E no nosso esporte, no nosso lazer, né? Nos gramados, que inclusive é uma ciência de milhões de dólares de movimentação, né? O Turf Science, ciência de gramados. Turma, era isso. Muito obrigado pela atenção aí, pela paciência, uma aula longa, né? Com bastante informação. Espero que tenham gostado, viu? Se for alguma dúvida aí, se tem alguma pergunta, tem algo a acrescentar, alguma correção, críticas e elogios, manda para a gente. Na próxima aula, a gente vai falar do agronegócio pastagem, tá? Vamos passar ali conhecendo os ecossistemas de pastagens no mundo e depois falar sobre os números, né? A área de pastagem, né? O efetivo pecuário de animais pastejadores e por aí vai. Tá certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus, uma ótima semana aí.